Vanguarda. Informação. Aqui é o seu lugar. Olá, boa noite. Está começando agora o último debate com os candidatos a prefeito de Taubaté antes do dia de votação. Há 2 dias da eleição, a Rede Vanguarda abre agora mais este espaço para que os taubatianos possam conhecer melhor quem quer governar a cidade nos próximos 4 anos. Por uma ordem definida por sorteio, estão aqui: Ortiz Júnior, do PSDB, Mário Ortiz, Gênesis Andrade e Isaac do Carmo. Nós agradecemos a participação dos candidatos e do público que está em casa nos assistindo. Esperamos ter um debate com discussões sérias, onde a principal meta é apresentar os programas e as ideias de cada candidato para administrar Taubaté. Esse debate será dividido em 5 blocos. Vamos então às regras. O debate será dividido em 5 blocos. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. E no último bloco, os candidatos terão um tempo para as considerações finais. No bloco de perguntas, o candidato sorteado para iniciar poderá escolher outro candidato de sua livre escolha para responder. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não tenha falado, e assim por diante. O último a perguntar terá que escolher o candidato que abriu a rodada. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de texto ou panfleto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Se alguém fizer uma ofensa pessoal a um adversário, direta ou indiretamente, o candidato que se sentir ofendido pode pedir direito de resposta. A produção do debate irá avaliar se o pedido será ou não concedido. Hoje é o último dia para a realização de debates de acordo com as regras da Justiça Eleitoral e a oportunidade final dos eleitores definirem seus votos. Vamos então começar o debate. Pelo sorteio ficou definido que quem vai fazer a primeira pergunta neste bloco é o candidato Júnior Ortiz. Eu vou sortear um tema para que ele possa fazer a pergunta. O candidato Ortiz Júnior vai fazer a pergunta e o tema é emprego. Candidato, o senhor escolhe para quem o senhor vai fazer a pergunta e o senhor tem 30 segundos. Candidato Padre Afonso Lobato. Candidato, hoje Taubaté tem uma concentração de empregos muito grande nas áreas de serviço e comércio. E a gente ainda tem 28% mais ou menos da população empregada na indústria. Quer dizer, como estimular uma geração de empregos na área de turismo na cidade, haja vista que Taubaté tem uma enorme vocação em decorrência de Lobato, Mazzaropi e outras grandes atividades culturais? Candidato Padre Afonso do PV, ficou faltando o nome do senhor na apresentação, então o senhor já é o primeiro a responder e o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeira coisa é qualificar os agentes de turismo. Eu acredito que sem qualificação fica realmente difícil. Nós temos aqui uma rede de hotéis extremamente importante para acolher esses turistas. Temos aqui uma região muito propícia, porque estamos entre a serra e entre a praia, e temos aqui a possibilidade de aproveitar os nossos museus em finais de semana, para que realmente se possa fazer esse turismo, fazer com que esse turismo possa atrair pessoas e qualificar essas pessoas para poder realmente se prepararem para isso e isso poder atrair pessoas. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é exatamente qualificar essas pessoas para o turismo. Candidato, o senhor tem mais 1 minuto ainda para a sua resposta.
Candidato, então, Ortiz Júnior, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica, para o seu comentário. Olha, o turismo é a indústria do futuro, é a indústria limpa, não poluente. Taubaté tem um turismo de negócio muito incrementado. Durante a semana, as pessoas que vêm trabalhar nas fábricas e celebrar novos negócios movimentam a cadeia hoteleira de Taubaté, mas a gente tem condição em Taubaté de ter um festival de cinema, entrar no circuito do Festival Nacional de Cinema, entrar no circuito do Festival Nacional de Teatro, organizar uma feira de literatura infantil, aproveitando que Monteiro Lobato é nascido aqui, escreveu grande parte da sua literatura infantil aqui em Taubaté. Mazzaropi abriu o seu estúdio aqui, o maior estúdio do Brasil, um festival de teatro, festival de cinema e, sem dúvida nenhuma, investir no turismo de negócios. Candidato Padre Afonso, o senhor tem mais 30 segundos para a sua tréplica. Além da administração, poderá também destinar 10% do ISS dos bares e restaurantes para gerar o turismo municipal. Além de criar corredores de ônibus para o turismo, a construção de um centro de convenções para atrair realmente o turismo. Já disse na minha primeira resposta de que estamos numa região extremamente privilegiada e pertinho da capital, então esse centro de convenções poderá, sem dúvida candidato, atrair. O seu tempo terminou, o tema foi emprego nessa primeira rodada. Eu vou sortear mais um tema. O senhor que acabou de responder é quem faz a pergunta sobre o tema educação. O senhor escolhe para quem o senhor vai fazer a pergunta, entre o Mário Ortiz, o Isaac e o Gene de Andrade, e o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Fazer para o Mário Ortiz. Mário, a educação é um desafio, e o maior desafio é a motivação do professor. E para motivar o professor, um bom plano de carreira, com bom salário e sem pressão política. Eu gostaria de saber, de sua parte, qual é a sua proposta para motivar o professor? Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Quero cumprimentar a todos. É realmente importante essa questão da educação, a motivação dos professores deve ser objeto de ação por parte de qualquer gestão. Em primeiro lugar, eu garanto que eu vou pagar ao professor o melhor salário da história de Taubaté. Creio que isso já é um fator motivador, mas não é único. Para que o professor renda, ele precisa ter oportunidades de capacitação constante, participar de cursos de pós-graduação bancados pela prefeitura, sem ter que dar aula, mas com projetos de interesse da rede, para que ele possa desenvolver o conhecimento e trazer projetos inovadores que tragam para o aluno um resultado final positivo depois de completado o curso, fazer com que as instalações das escolas sejam à altura dos professores, que haja retaguarda, inclusive de apoio pedagógico nas escolas, fazendo com que o resultado que saia de todo esse processo avance Taubaté no sentido de uma melhor educação, das melhores do país, que é o que a gente pretende. Essa motivação de professores, eu quero aproveitar para deixar um recado para todo professor da rede pública municipal. Nós vamos trabalhar com vocês como parceiros. Não haverá perseguição, nós vamos trabalhar sempre com muito carinho, cuidado, para que vocês tenham possibilidade de render o máximo e devolver resultados espetaculares para a nossa população. Candidato Padre Afonso, o senhor tem 45 segundos para o seu comentário. Uma das principais reivindicações dos professores, além de um plano de carreira que nós vamos implantar, é o respeito à classe, sem perseguição política, sem interferência política na indicação dos cargos para diretor de escola, para gestores de escola. Depois, uma grande outra reivindicação é a diminuição dos alunos em sala de aula. Os alunos hoje, o professor tem dificuldade de controlar uma sala. Nós temos hoje uma lei que prevê a diminuição desses alunos em sala de aula. Portanto, uma outra questão importante é escolher um secretário, e aqui eu assumo esse compromisso, escolher um secretário que conheça a educação e tenha um bom relacionamento com a classe. Candidato Mário Ortiz, o senhor tem 30 segundos para o seu comentário. Bom, eu quero aproveitar que nós estamos falando de educação e dizer o seguinte: eu vou zerar as filas das creches. Hoje, as filas das creches de Taubaté chegam a 2.000 pessoas. Na outra vez que eu passei pela prefeitura, eu criei 3.600 vagas. Portanto, não vai ser difícil criar 2.000 vagas que faltam para que a gente complete essa questão das creches em Taubaté.
Candidato Mário Ortiz terminou a sua resposta e é quem faz a pergunta a partir de agora. O senhor pode perguntar para os candidatos Isaac do Carmo ou Gênesis de Andrade. A pergunta é sobre cultura. O senhor tem 30 segundos. Bom, eu quero fazer uma pergunta ao Isaac. Isaac, o que você pretende fazer pela cultura de Taubaté? Candidato Isaac, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiramente, boa noite a toda a nossa população que nos acompanha. Quero dizer que a cultura de Taubaté merece e no meu governo terá um carinho especial. Taubaté é uma cidade rica, que ela tem e deve estar entre as cidades de polo de cultura no Brasil em destaque. Infelizmente, a gente tem percebido que nos últimos anos, nos últimos governos, a cultura da nossa cidade não foi uma prioridade, será uma prioridade no meu governo, até mesmo como fonte de geração de emprego. Quero afirmar aqui que iremos valorizar a questão do nosso cinema, principalmente uma cidade que tem na sua história Mazzaropi, também trabalhando com a questão da literatura, onde temos Monteiro Lobato, e na música, onde também temos Celi Campelo e Feio Camargo. Quero afirmar que iremos valorizar todos os profissionais de cultura de Taubaté e vamos fazer também nos bairros ações culturais para que a gente possa fazer com que as nossas quadras, os nossos campos, seja realmente um foco, um polo de cultura na cidade, para que isso também a gente combater a violência, porque nós sabemos que através da cultura você também qualifica as pessoas e dá oportunidade para a nossa cidade. E vou também estabelecer, no que diz respeito à cultura, um debate com todo o setor da cultura, aonde nós vamos, inclusive, já antecipando uma PEC, que é uma reivindicação dos atores de cultura da nossa cidade, vamos destinar 1% do orçamento para a cultura de Taubaté. Com isso, com toda certeza, vamos dar um grande salto de qualidade, tratar a cultura da cidade como ela merece e, com certeza, Taubaté estará no meu governo como uma das principais cidades culturais do país, gerando emprego, desenvolvimento e valorizando os agentes culturais da cidade. Candidato, 45 segundos para a sua tréplica. No meu projeto, eu considero cultura como um centro de produção de renda e de turismo também. Fazer com que a cultura de Taubaté gere visitação de turistas na nossa cidade. E nós temos uma cultura muito rica. Cito aqui a festa de Quiririm, que vai ser muito prestigiada durante a nossa gestão. E eu gostaria de dizer o seguinte, nós vamos construir também o Memorial Monteiro Lobato, para que tenha uma ampla divulgação da obra de Lobato, o Museu de Cultura Afro-Brasileira, Mercado Animado, Mercadão Municipal, que não vai ser só mais para vender alimentação, mas também tem uma atração cultural, e uma nova unidade da Escola Feio Camargo Taubaté. Candidato Isaac, 30 segundos para o seu comentário. Bem, quero também dizer que nós vamos levar para os centros culturais que nós temos na cidade e também as ações, como por exemplo a Escola Feio Camargo, para os centros comunitários. Nós estivemos visitando vários bairros e verificamos que os centros comunitários hoje, eles estão subutilizados. Nós vamos levar eventos culturais para a comunidade e, além disso, vamos trazer o CEL, o Centro Educacional Unificado, e valorizar a cultura também junto com os alunos da rede pública municipal. Candidato, o senhor foi quem respondeu por último. O senhor que faz a próxima pergunta necessariamente para o candidato Gênesis de Andrade, e o tema será saúde. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bem, a saúde é um dos grandes problemas da cidade hoje. A cidade hoje tem uma saúde considerada na UTI. Nós trabalhamos muito durante a campanha, informando a população que vamos trazer os CELs, as UPAs e o SAMU. Temos a certeza que através das UPAs e do SAMU vamos melhorar a saúde do município. Candidato Gênesis, qual a sua proposta para melhorar a saúde em Taubaté? Candidato Gênesis tem 2 minutos para a sua resposta. Boa noite a todas e todos. Nós queremos, para Taubaté, construir um hospital municipal. Também queremos construir 5 prontos atendimentos para resolver o problema do pronto-socorro. Queremos transformar 10 PAMOS em programas de saúde da família, onde a pessoa será atendida na sua casa, uma atenção à saúde preventiva, onde o gasto é muito menor, onde não vamos ter a
corrupção instalada na prefeitura e querendo ganhar dinheiro com venda de remédio, com compra de remédio, como acontece em Taubaté há muito tempo. Então queremos implantar uma saúde digna. Também não concordamos com a parceria que o Hospital Universitário fez com o Hospital Regional, porque não significa uma melhoria na saúde pública da cidade de Taubaté. O governo do estado destruiu a saúde, terceirizando a saúde, combatemos a terceirização da saúde. Então, não significa melhoria, pode ser que vai sobrar dinheiro para os bolsos de alguns, caso chegam até a prefeitura e, infelizmente, ganham dinheiro com a desgraça das pessoas, com a doença, que é a pior coisa que pode existir na face da terra, como ganham dinheiro com a educação, ganham dinheiro com venda de remédios, compra de remédios, de mochilas, de merendas. Então, está uma situação lastimável. Precisamos acabar com isso e levar seriedade para a Prefeitura Municipal de Taubaté. Não adianta ter programas prontos, lindos, maravilhosos, mas se tiver a corrupção instalada, se tiver que devolver a fatura do financiamento de campanha milionário. Candidato Isaac, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Bem, eu fiz questão de trazer no lançamento do meu programa de governo na saúde o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, porque nós vamos trazer para Taubaté as UPAs, Unidade de Pronto Atendimento à Saúde, aonde as pessoas serão tratadas com dignidade. Serão 4 unidades. Colocaremos uma na região do Jardim Murisco, uma na região do Parque Três Marias, no Parque Aeroporto e também uma na região do São Gonçalo. Além de colocarmos os 3 pronto-atendimento 24 horas que existem hoje na cidade, também em caráter de UPAs, que serão na Secap, na Gurilândia e o atual pronto-socorro também. Todos eles com o sistema do SAMU de ambulâncias para atender a nossa população com qualidade e com apoio do governo federal. Candidato Genes, o senhor tem mais 30 segundos. Queremos também valorizar os servidores da saúde, criando um plano de carreira, porque muitas vezes esses servidores da saúde estão sobrecarregados, com muitos pacientes, muitos atendimentos, ganhando péssimo salário e sobrecarregados. Os servidores muitas vezes levam a culpa, mas é a própria prefeitura, o governo do estado, o próprio governo federal também, que faz um descaso muito grande com a saúde pública no país. Obrigado, candidato. O senhor é quem faz a pergunta agora, de acordo com as regras, necessariamente, para o candidato Ortiz Júnior. O senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta sobre esporte e lazer. 30 segundos, candidato. Candidato Ortiz Júnior, quanto ao esporte e lazer na cidade de Taubaté, o que o senhor vai fazer... O senhor tem um programa, no programa do senhor, a ideia de criar um Conselho Municipal do Esporte? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Sim, a gente tem a ideia de criar o Conselho Municipal do Esporte, mas é muito além disso, utilizar o esporte como uma ferramenta importante em várias políticas públicas. Por exemplo, esporte e saúde. A ideia da gente é criar unidades de centro de convivência para os idosos nos bairros e levar a atividade física para esse centro de convivência. A saúde pública, ela se liga com o esporte também dentro da escola. Na medida em que a gente implanta atividade esportiva com um professor de basquete, professor de handebol, professor de futebol, a gente consegue melhorar a atenção a esses jovens, porque, sem dúvida nenhuma, a prática de atividade física elimina a possibilidade de doenças aparecerem. Além disso, a gente tem o esporte como uma ferramenta importante para evitar que os jovens que hoje estão na periferia, muitas vezes no alvo do traficante, do tráfico de crack, eles possam fazer atividade física monitorada sempre por um professor de educação física. A gente tem uma faculdade de educação física muito boa em Taubaté, que é da Faculdade de Educação Física da Universidade de Taubaté, trazer para essas quadras esportivas esses professores e outros profissionais formados para que a gente tenha um acompanhamento a cada um desse jovem. Além disso, introduzir o esporte no programa Ensino de Esporte e Juventude, que é um programa criado no ano de 2001, foram criadas 5 escolas e a gente vai criar mais 5 escolas. O esporte também, fundamentalmente, para que a gente possa
trazer na cidade para que se incremente o turismo. Grandes competições esportivas, a nossa ideia é revitalizar a ideia de um autódromo na cidade, além de um centro de convenções ali no entroncamento da Carvalho Pinto, Via Dutra, Floriano Rodrigues Pinheiro, a esquina mais cara do Brasil, introduzir ali um grande autódromo para que a gente tenha competições esportivas praticamente o mês inteiro, Stock Car, Fórmula Truck, Fórmula 1000, enfim, introduzir o esporte como ferramenta para várias políticas públicas integradas em Taubaté. Candidato Gênesis de Andrade, o senhor tem 45 segundos para comentar a resposta. Então, candidato Bernardo Ortiz Júnior, nós queremos criar o Conselho Municipal do Esporte, mas também queremos ouvir esse conselho. Esse conselho, ele terá palavra no nosso governo, diferentemente da postura do senhor e do seu pai, sempre com os conselhos, um assédio moral muito grande aos servidores públicos que esteve aqui na cidade de Taubaté. Então nós vamos ouvir essas pessoas envolvidas com os esportes, os profissionais da educação física. Vamos também revitalizar as quadras, fazer manutenção dessas quadras e também dar estrutura para que se trabalhe com o esporte e esse jovem não vá para o vício da droga. Candidato Ortiz Júnior fez um pedido aí de direito de resposta. O senhor já tem 30 segundos para comentar o que foi dito. Perfeito. Dizer que eu nunca fiz assédio moral a funcionário nenhum, mesmo porque não fui funcionário da prefeitura na última gestão. O prefeito José Bernardo Ortiz investiu extraordinariamente no esporte porque construiu quadras esportivas, implantou jogos da primavera, jogos de inverno, jogos de verão, jogos de outono, e a gente vai apoiar o Fundo Municipal do Esporte para que o esporte possa captar recursos da iniciativa privada. Esporte e lazer foi o tema deste bloco, desta última rodada do bloco, e assim a gente encerra esse primeiro bloco do nosso debate à Prefeitura de Taubaté. Depois do intervalo, voltamos com o bloco de tema livre. Nós voltamos em instantes. Rede Vanguarda, eleições 2012.